Olá pessoal, beleza? Vamos continuar então para a segunda aula, segundo vídeo do curso de Criando uma Aplicação de Gastos Pessoais com Vue.js e Firebase. Estou aqui com o projeto do mesmo jeito que eu deixei da última aula, e agora a gente vai começar a fazer algumas configurações no SLint aqui, para começar esse vídeo já. O que é o SLint antes de tudo? Vamos abrir aqui o arquivo router.js, por exemplo. Olha só, perceba que aqui eu estou importando os arquivos aqui, eu estou exportando uma instância do VueRouter, porém eu não estou utilizando nenhum ponto e vírgula aqui no final, nenhum ponto e vírgula no final de nada. Aqui eu estou deixando aqui sem vírgula para continuar. Então o que o SLint vai fazer? O SLint é um padrão de projetos, então ele vai meio que dizer para a gente o que a gente vai ter que fazer, o que está errado no nosso projeto. Eu poderia muito bem ter aqui um ponto e vírgula que não estaria errado. Porém, o que vai definir se eu uso ponto e vírgula ou se eu não quero usar ponto e vírgula caso outra pessoa vá mexer no meu código aqui? Exatamente o SLint vai fazer isso. Percebe que quando eu coloco um ponto e vírgula, o meu Visual Studio Code já diz aqui para mim, olha só, SLint extra semicolon, porque isso aqui está errado de acordo com a especificação do SLint que eu escolhi, que foi Standard. Na hora que eu instalei o projeto lá, se vocês lembram, eu instalei o SLint como Standard. E o Standard não permite que a gente use ponto e vírgula em lugar nenhum. Então, por isso que eu não estou utilizando aqui o ponto e vírgula, beleza? Mas eu também poderia utilizar. Acho que o SLint como Airbnb usa o ponto e vírgula. Eu particularmente não gosto, beleza? Mas basicamente é para isso que o SLint serve, padrão de projeto. Então, ele vem com esse arquivo SLint-rc já configurado aqui, a gente não vai precisar se preocupar com nada. O que a gente vai precisar se preocupar é instalar a extensão da SLint no seu editor de textos aí. Que no meu caso aqui é o Visual Studio Code. Eu já tenho ela instalada, mas vocês vêm aqui no gerenciador de plugins e instalam o SLint aqui no seu Visual Studio Code para poder lidar esses erros aqui quando a gente fizer alguma coisa errada, beleza? Outra coisa que eu vou fazer é aqui na raiz do projeto, vou criar um arquivo chamado .editor.config. O que esse arquivo aqui vai fazer? Olha só, o SLint também avisa pra gente quando tem muitas trailing spaces, que seria espaços sem nada na frente. O que esse editor.config vai fazer? Vai remover esses espaços quando for necessário, quando a gente esquecer, por exemplo, 3 espaços assim. Quando a gente salvar o arquivo, ele vai rodar esse editor.config e vai remover esse espaço aqui pra gente. Mesma coisa para quando tiver um arquivo que não tem uma linha branca no final aqui. Por exemplo, se a gente tiver um arquivo assim, ele vai fazer uma configuração e vai colocar uma quebra de linha aqui no final de cada arquivo, beleza? Então, para eu fazer essa configuração nesse editor config, eu também vou precisar da extensão do editor config no editor, beleza? É muito simples, é só digitar aqui na pesquisa editor config for VS Code que já vai ter. O que vai ter nesse arquivo aqui? Vamos começar colocando aqui um root igual a true. Beleza? Para dizer que ele está como raiz, né? Aqui vou colocar um asterisco para ele aplicar em todos os arquivos. Então, char7 igual a utf8, indent style igual a space, indent size igual a 2, ou seja, quando a gente der um tab, ele vai ser 2 espaços, não 4. End of the line, lf, insert final new line igual a true e trim trailing space igual a true, que é aquelas configurações que eu mostrei para vocês. Então, salvando aqui, a gente voltar aqui no router, olha só, vamos dar uns espaços aqui. Na hora que salva, ele remove aqui para mim esses espaços. Está acusando um erro aqui, é apenas porque o computador está meio lento por conta do gravador de tela e o Visual Studio Code ainda não conseguiu carregar as configurações que deveria do editor config, beleza? Então vamos continuar aqui. Essa configuração da SLint já está pronta. Podemos fechar esse editor config aqui e vamos começar a falar de componentes agora. Componentes são arquivos no nosso projeto do qual a gente pode reutilizar eles em diversos outros lugares. Como por exemplo, digamos que eu tenho um componente, um botão, e eu queira utilizar ele em diversos outros lugares. Um botão personalizado, por exemplo, um botão que quando eu clique nele, ele mostra um load e só termina de fazer esse load quando alguma condição for verdadeira ou falsa. Então, a gente pode escrever esse componente e a gente pode utilizar ele em diversos outros lugares do nosso projeto. E esse conceito de componentes, ele chega ao Vue de uma maneira muito simples, muito fácil de se entender. Olha só, vamos abrir aqui
componentes, pasta componentes, e abrir esse arquivo Hello World aqui. Olha só. Nesse arquivo Hello World é o melhor exemplo para a gente dar essa ideia de Single File Components do Vue.js. O Single File Components ele é composto por uma tag template, beleza? Uma tag script e uma tag style. O que são cada uma dessas tags? Se você olhar o código, você vai saber muito bem o que é. O template é responsável por renderizar o HTML da nossa aplicação, o script, obviamente, para renderizar, para trabalhar o JavaScript, e o style, obviamente, para trabalhar o CSS, a estilização do componente. Então, a gente consegue encapsular todas as configurações de um componente dentro de um único arquivo através dessas tags. E é uma forma muito simples de se fazer com o Vue esse tratamento de componentes, beleza? Então, eu vou criar aqui um componente já para a gente fazer o nosso primeiro componente, um componente global para ser o nosso loader. Se a gente fizer alguma ação no nosso sistema, ele aparecer um spinner rodando assim no meio da tela, beleza? E como é que eu vou fazer isso? Aqui dentro da pasta Components, eu vou criar uma nova pasta chamada Global, e dentro dessa pasta eu vou criar um componente chamado Base Spinner.view. É uma boa prática a gente utilizar esse base no início de cada componente global da aplicação. Por quê? Quando a gente for utilizar esse componente, a gente vai chamar ele da seguinte maneira: Base Spinner. Então, pode ser que no HTML, se a gente usar somente Spinner aqui, por exemplo, se a gente colocar só Spinner, pode ser que tenha uma tag com esse nome. A gente sabe que não tem, mas vai que você crie um componente que tenha e você nem lembra que tem, beleza? Então, para a gente evitar esse problema e ficar mais fácil de se achar também um componente, porque não existe tags HTML com esse hífen no meio, e a gente consegue achar um componente no meio do código de uma maneira mais simples desse jeito aqui. Então, nós temos aqui o Base Spinner, e o que vai ter aqui? Eu vou criar a estrutura aqui de um componente, de um Single File Component, Template, Script e Style, ok? O que vai ter nesse componente aqui a princípio? Vou criar uma div, colocar uma classe Base Spinner, FA3x, por quê? Esse FA3x aqui é o do Font Awesome, então o ícone que vai estar aqui dentro vai ser 3 vezes o tamanho dele, ok? E aqui dentro eu vou colocar o ícone em si. I.fas, que é do Font Awesome, FA Circle Notch, sim, .fa Spin. Isso aqui é para ele saber que isso aqui é um ícone do Font Awesome, isso aqui é o nome do ícone, isso aqui é para ele ficar girando. Tudo isso tem lá na documentação do Font Awesome, ok? Se vocês quiserem dar uma olhada. Então, basicamente, o nosso HTML vai ser esse. Não tem muito mais o que fazer aqui, não. Então, para vocês já verem isso aqui na prática, eu posso vir aqui no app.view, beleza? E vou importar aquele componente que a gente acabou de criar. Porém, antes disso, eu vou remover todo esse estilo aqui dele, que eu não vou querer na nossa aplicação. Vou remover esse estilo e vou remover tudo que está aqui dentro também. Vai ficar somente o Router View aqui, que eu vou explicar mais pra frente o que é. Inclusive, eu posso até comentar ele aqui, porque eu não vou querer mostrar ele aqui agora. Beleza? Então, olha só. Esse app.view aqui, percebam que ele não tem a tag script, porque não se faz necessário. A gente pode fazer isso também. A única tag que é obrigatória ter é o template. Não precisamos ter a tag style e também não precisamos ter a tag script necessariamente. Podemos ter só o template. Então, agora eu vou precisar da tag script aqui. Então, script, e eu vou fazer o seguinte dentro dessa tag. Eu vou importar aquele componente Base Spinner que está dentro de global aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Percebam que ele está exportando um default aqui, ok? Então, eu vou importar o Base Spinner que está dentro da pasta Components. Olha só, o app.view está aqui. Nós precisamos acessar a pasta atual, Components, Components/global /Base Spinner, ok? Opa, faltou aqui o from. Beleza? Então, olha só, a gente está importando o Base Spinner desse caminho aqui, que é esse arquivo aqui. E eu posso ocultar o .view no final da linha aqui, ok? Então, olha só, aqui dentro do Export Default, eu vou dizer para o view que eu quero utilizar esse componente. Então, olha só, componentes, que é um objeto, e eu vou utilizar esse Base Spinner aqui. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ok?
Porém, como é o mesmo valor aqui no propriedade e no valor, eu posso colocar somente o primeiro, ok? E eu vou remover essa linha em branco aqui, que o cliente já está reclamando. Então, olha só, o componente está importado, agora eu posso utilizar ele aqui na minha aplicação. Basta eu chamar através da tag BaseSpinner, que inclusive eu posso fazer assim. Então, no momento que eu voltar aqui para a aplicação, já está aqui o nosso spinner, ó, rodando infinitamente, porque a gente não fez nenhuma configuração nele especificamente. Olha só, uma coisa que eu vou fazer aqui, que eu esqueci de fazer antes, é aqui no arquivo aqui na pasta do SES, eu vou criar um arquivo chamado variables.scss, underline variables.scss, que a gente vai colocar aqui todas as nossas variáveis de cores do projeto, tá? Eu vou digitar aqui rapidamente as variáveis, declarar elas aqui para poder a gente utilizar elas mais para frente. Beleza, essa aqui vai ser a configuração das cores do nosso projeto que a gente vai utilizar. Esse laranja aqui vai ser a nossa cor principal, ok? Que a gente vai utilizar como em maior parte do projeto. Por isso que eu declarei ela aqui também. Então olha só, que a gente já tem ela aqui declarada, eu preciso chamar aqui no app. É muito simples, eu posso simplesmente chegar aqui e dar um import no variables. E eu não preciso colocar nem o underline, nem o SCSS, que ele vai saber que é um template e vai jogar aqui no meu arquivo de estilos, ok? Então, continuando aqui no BaseSpinner, eu vou fazer a configuração de CSS dele. Olha só, então a gente vai importar aquele estilo, aquelas variáveis que estão aqui para o nosso componente. Então eu preciso dizer que isso aqui vai ser um lang SCSS. E eu também vou dizer uma coisa aqui, scoped. Esse scoped aqui significa que todo o estilo que tiver aqui dentro só vai ser utilizável dentro desse componente. Ele não vai vazar para fora da aplicação. Então se eu declarar uma classe aqui que outro componente for utilizar essa classe, a configuração que tiver aqui não vai vazar e afetar as outras classes, ok? Então olha só, como eu disse, a gente vai precisar usar as variáveis. Então eu vou precisar importar essas variáveis que estão volta duas pastas, dentro de assets, SCSS, variables. Ok? Olha só, a gente está dentro de components, voltou, aliás, está dentro de BaseSpinner, voltou, acessou a pasta assets, SCSS, variables, beleza? Então, olha só, aqui eu vou declarar que o BaseSpinner vai ter a seguinte configuração. Eu vou colocar top 0, bottom 0 também. Tem uma coisa errada. Ah, sim, faltou o ponto e vírgula aqui. Bottom 0, right também 0, left 0 também. E tudo isso com position absolute aqui, beleza? Então, se eu voltar aqui já, uma coisa que a gente precisa fazer quando a gente faz uma alteração no CSS, a gente precisa sim dar um refresh manual aqui para poder ele aplicar. É um probleminha que tem, mas vamos ver se ele já aplicou aqui. Deixa eu inspecionar. Vamos observar aqui o BaseSpinner. E ele está aqui a configuração que eu já estou fazendo. Então, olha só, vamos continuar aqui. Vou colocar um width de 100% aqui nele, beleza? Uma altura de 100 VH. Esse VH aqui é a altura da tela, ou seja, ele vai ocupar 100% da altura da tela. Temos o VH e temos o VW também, ok? Podemos usar aqui o VW em vez de 100%, ok? E como é que eu faço para eu centralizar esse ícone que está girando aqui na tela, tanto verticalmente quanto horizontalmente? Eu vou utilizar o Display Flex, que é a forma mais fácil da gente fazer isso. Então, olha só, Display Flex, ok? Eu vou colocar aqui uma line content, line content não, line items, center e justify content center também. A partir desse momento, o ícone já está aqui centralizado na tela, beleza?
O que eu preciso fazer aqui ainda? Eu preciso colocar um background color, e eu vou colocar esse background color de dark medium. Se vocês bem lembram, ele está aqui declarado nas variáveis. Então olha só, voltando aqui, já está com o background nessa cor mais escura. E eu vou colocar a cor do spinner de feature, que é a cor principal da aplicação. Então está aqui o nosso projeto, está aqui o nosso spinner. Olha só, outra coisa que eu preciso fazer aqui é colocar um z-index nele, porque esse spinner ele vai sobrepor todo o conteúdo do nosso aplicativo, da nossa aplicação, porque para o usuário não poder fazer nada quando estiver carregando. Então eu preciso colocar um z-index de 100 aqui, para ele sobrepor tudo e não ficar nada acima dele aqui. Vou colocar um valor bem alto aqui, que eu acho que vai ser suficiente. Então, galera, por enquanto eu acho que é isso para esse componente aqui. Mais para frente, na próxima aula, eu vou configurar aqui a parte do script dele aqui, parte do JavaScript aqui dele, para a gente começar a trabalhar com o Vue, ok? Acredito que seja isso e até a próxima.